Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós iremos começar a nossa aula. O nosso conteúdo de hoje é a respeito de mapeamento de processos e fluxogramas. Tá? É um assunto super importante quando a gente fala de auditoria, é um assunto que a gente acaba fazendo bastante durante os trabalhos, porque nesse momento a gente vai entender como que a empresa funciona, né? Então, como que ela começa, como que acontece ali o processamento de dados, o processamento de informações e como que ela entrega aquilo, né, como resultado para o cliente, tá? Para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre processo, né? Então, quando a gente fala de processo, eu trouxe aqui uma definição para a gente discutir um pouquinho, né, o que a literatura fala a respeito de processo. Então, segundo a definição, processo é um conjunto de atividades sequenciais que apresentam uma relação lógica entre si, com a finalidade de atender e, preferencialmente, suplantar as necessidades e expectativas dos clientes externos e externos da empresa. Ou seja, é uma maneira lógica em que as coisas acontecem, né? Então, a ideia de uma coisa é ser continuidade da outra, para que no final a gente entregue para o cliente aquilo que ele espera, tá? Nessa figura que nós temos embaixo, a gente consegue visualizar aqui, né, a empresa como um fluxo, né? Então, eu tenho ali algumas entradas. Aqui a gente pode, por exemplo, mencionar fornecedores, mão de obra, matéria-prima. A empresa vai processar todas essas entradas e vai entregar para o cliente, no seu output, o produto que ela fabricou ou o serviço que ela vai prestar para o seu cliente. Tá? Então, isso é, de uma forma macro, o que a gente entende como processo. E aí, como atividade de auditoria, a gente precisa entender como que os processos daquela organização estão desenhados, né? Como as atividades são executadas e como elas se interrelacionam entre si. Tá? E aí, professor, como é que a gente faz isso? Né? Como que a gente, como auditor, como alguém que não conhece a empresa, vai chegar lá e vai entender como que os processos são executados? Para isso, a gente tem algumas técnicas, né? E a que a gente vai mencionar aqui, e existem outras, é a questão da entrevista. Né? Na entrevista, a ideia é que a gente faça uma reunião ou com o gestor da área, ou com alguém que ele designar que possa nos dar informação, né, suficiente sobre a execução de atividades. E nessa conversa, o auditor ele precisa entender com esse responsável o que a área faz, como a área faz, quando a área faz, por que a área faz aquela atividade, com a frequência. E a frequência é super importante porque na próxima aula a gente vai falar sobre a amostra. Né? Então, dependendo da frequência que aquela atividade é executada, a gente vai fazer testes com amostra maior ou menor. Tá? Então, essa é uma informação super importante e que precisa ser levantada durante o mapeamento de processo. Tá bom? E aí, aqui, né, depois que a gente termina o mapeamento, né, depois que a gente entendeu o processo com o responsável, chegou a hora de colocar isso num fluxograma. Tá? E o que é um fluxograma? Tá? O fluxograma é um método gráfico de demonstrar como que o processo é realizado, tá? De acordo com algumas características que a gente tem aqui. Tá? Então, aqui existe uma padronização que a gente utiliza para representar algumas coisas. Primeiro, esse primeiro símbolo representa um documento, tá? Então, toda vez que um documento for colocado
no processo, a gente vai utilizar esse símbolo para representação. Ainda falando de documento, a figura de baixo fala sobre a emissão de um novo documento e depois a gente tem, né, uma figura que demonstra quando mais de um documento, né, mais de uma via do mesmo documento é emitida. Tá? Então aqui, por exemplo, nós temos a nota fiscal. Então, emite-se mais de uma via de nota fiscal do produto. Em seguida, a gente tem uma figura que demonstra um processo ou uma ação. Né? Essa figura é muito utilizada nos nossos fluxogramas. Vocês vão perceber daqui a pouquinho, quando a gente falar, né, tiver um exemplo do fluxograma. Em seguida, na coluna do meio, a gente tem uma figura que demonstra a preparação. Né? Então, quando algo ali está sendo preparado para que o fluxo possa seguir. Em seguida, aparece uma figura de tomada de decisão. Tá? O que é isso? No fluxo, a gente utiliza essa figura para demonstrar quando, dali para frente, dependendo se a decisão for A ou for B, caminhos diferentes podem ser tomados. Tá? Então, essa figura que é utilizada. Em seguida, a gente tem a questão de atraso. Né? Então, quando por algum motivo percebeu-se um atraso ali no fluxo, essa figura que é utilizada. A seta identifica a direção do fluxo. Tá? Em seguida, a gente tem uma figura que demonstra um armazenamento interno. Né? Então, quando isso for realizado no seu fluxo. Em seguida, a gente tem uma etapa, uma figura que demonstra um arquivamento de documentos. Né? Então, que pode ser esses documentos que foram gerados aqui no começo. O conector, a gente tem aqui, que vai de alguma maneira demonstrar, né, a relação entre o fluxo. E por último, a figura de início e fim do fluxograma. Né? Então, é essa figura que nós utilizamos para representar. Legal? Aqui a gente tem uma representação de um fluxograma com relação ao processamento de um pedido. Tá? O fluxograma ele inicia, a empresa recebe o pedido, e aí a primeira checagem que ela faz é se o cliente está cadastrado ou não. Se ele não tiver cadastrado, ele vai para uma etapa de cadastramento. Se ele estiver cadastrado, ele passa diretamente para o processamento do seu pedido. Pedido processado, será feita então uma avaliação de crédito. Se o cliente não tem crédito, ele é informado que o seu pedido foi reprovado. No entanto, se o crédito for aprovado, esse pedido vai para o estoque, depois produto embalado, vai para a transportadora, vai para o cliente e finaliza-se o fluxo. Tá? Então, aqui é uma maneira de demonstrar tudo aquilo que o gestor me contou sobre o processo que ele faz. Eu coloquei isso de uma forma gráfica para que vocês pudessem visualizar. Legal? Aqui, recapitulando o que nós conversamos na aula anterior, eu queria voltar com vocês no assunto de risco e controle, né? Porque a gente vai usar isso no mapeamento de processo. Então, aqui, para a gente poder recapitular um pouquinho. Tá? O risco, como nós conversamos, é uma situação que, partindo de um conjunto de ações, vários resultados são possíveis e se conhece a probabilidade de cada um vir a acontecer. Tá? Então, o risco é a chance, basicamente, né, daquela tomada de decisão dar errado. Quando a gente fala sobre controles internos, são formas que a organização coloca para que, no seu processo, as atividades sejam executadas de maneira a dar, primeiro, confiabilidade para as demonstrações contábeis. Né? Então, isso é um ponto fundamental, né, para que a gente possa ter confiabilidade naquilo que é reportado.
nas demonstrações financeiras. A eficácia e eficiência de operações, né? Então, os controles visam garantir que não haja nenhum desperdício, né? Não haja nada além daquilo que necessariamente precisa acontecer. E, por último, a adequação e cumprimento de normas e regulamentos. Tá? Então, é fundamental também que os controles existam para que a gente possa garantir que todas as normas brasileiras, no nosso caso, estejam sendo cumpridas. Quando a gente vai, como auditor, mapear um processo, eu preciso ter em mente que eu preciso identificar qual é o risco que eu tenho no meu processo e também qual é o controle para mitigar esse risco. Tá? Aqui, para exemplificar, eu trouxe uma situação em que houve a necessidade de contratar um novo colaborador. Né? Então, a gente começa aqui com uma atividade. Em seguida, há uma entrevista pelo diretor. Então, o diretor vai verificar se aquela pessoa que foi indicada está apta para ocupar aquela vaga. Se sim, ele vai então fazer a contratação desse colaborador. Se não, o fluxo retorna para entrar para a etapa de entrevistas. Tá bom? Quando houve a decisão de contratar esse colaborador, eu tenho então um primeiro controle, que eu chamei no meu fluxo de C1, em que a área de recursos humanos vai verificar se aquilo que está sendo oferecido para essa pessoa é equivalente, né, está equiparado com as outras pessoas que exercem funções similares. Tá? Se sim, então esse contratado irá entregar documentos e aí no controle 2, a minha área de recursos humanos vai checar se esses documentos que foram entregues atendem aos requisitos, né, que foram colocados, às normas brasileiras aí de CLT e são suficientes para que esse colaborador possa então ingressar na minha organização. Se sim, será feita então um envio de documentos para a área contábil, né, para o contador fazer o registro disso, e também será feito um cadastro no ponto eletrônico. Tá? Então, aqui, um pouquinho diferente daquele primeiro fluxo que nós conversamos, eu estou fazendo uma análise mais focada em riscos que eu posso ter no meu processo e quais são os controles que foram colocados por aquela empresa para garantir que esse risco não se materialize. Tá? Então, por exemplo, no primeiro controle, qual seria o risco? Né? O que poderia acontecer? Se eu contrato alguém para exercer a mesma função e esse alguém tem um salário 2 vezes maior do que alguém que exerce a mesma função na minha empresa, eu posso ter um problema trabalhista no futuro. Tá? Na etapa 2, no controle 2, se eu tenho a contratação de um funcionário que não me entregou, por exemplo, carteira de trabalho, que não me entregou o PIS, que não me entregou uma série de documentos, eu posso ter um problema com o Ministério do Trabalho numa possível visita que eles façam à minha organização. Tá? Então, esse é o objetivo que nós temos ao fazer o desenho de fluxo, o mapeamento de processo e o desenho do fluxograma. Ok? Pessoal, então, assim, estamos chegando ao final da nossa aula. Como próxima etapa, irei encaminhar para vocês, assim que nós finalizarmos aqui, uma descrição de processo. E a ideia é que vocês façam, para a próxima aula, o desenho desse processo. Né? Coloquem esse processo no fluxograma. E aí eu estou sugerindo aqui no slide 3 ferramentas que são web, são abertas, são de graça, para que vocês utilizem no mapeamento do fluxo. Tá? Então podem acessar qualquer uma dessas ferramentas, façam lá o desenho do fluxo que está descrito no material que eu vou enviar para vocês. E no começo da próxima aula, nós faremos a correção desse fluxo que vocês desenharam. Ok? Pessoal, muito obrigado por hoje. E aí nós nos vemos na próxima aula. Um abraço.